Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no México em 1531 para um índio chamado Juan Diego. Nos primeiros dias de dezembro foi quando tudo aconteceu, de 9 a 12 de dezembro, e o lugar escolhido por Nossa Senhora para aparecer é um lugar chamado Monte Tepeyac, na língua náhuatl dos astecas. E esse lugar fica bem próximo à cidade do México. E Nossa Senhora aparece ao índio recém-convertido Juan Diego, que era um homem simples, já com seus 57 anos, mais ou menos. E depois o relato dessa aparição vai ser descrito pela primeira vez em um documento chamado Nican Mopoa, que é um documento que nós temos acesso até hoje, escrito por um índio também convertido e depois bispo, chamado Dom Antônio Valeriano. Então a principal fonte que nós temos de conhecimento de como foi a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe é por meio desse documento, que foi escrito num primeiro momento em náhuatl, e depois traduzido para espanhol e hoje para todos os idiomas. E o que nós temos nesse relato? Primeiro, a concepção de que o próprio relato já é uma união de muitas culturas, de duas culturas, que é algo que a gente vai perceber também na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Dom Antônio escreve esse relato em náhuatl, só que ele escreve usando o alfabeto espanhol. Então a gente já tem aqui uma união bem interessante entre os dois. E Dom Antônio, ele é muito importante porque ele foi quase uma testemunha ocular da aparição, se fosse possível, porque mesmo que ele não tenha presenciado a aparição como aconteceu com São Juan Diego, ele, na verdade, é contemporâneo. Ele já estava lá na região de Tlatelolco, que é bem pertinho ali, e já era sacerdote, mais ou menos no ano de 1533, quando efervescia esse início da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, logo depois da sua aparição. Então ele é uma testemunha muito fidedigna daquilo que aconteceu em todo o momento ali da aparição, tanto do dia 9 até o dia 12, quando Nossa Senhora ia falando com Juan Diego. Bem, e como que aconteceu tudo isso? Juan Diego estava indo à igreja num sábado de manhã, dia 9 de dezembro, quando ele ouve um canto de pássaros do alto do monte. Isso chama muito a atenção dele, e ele resolve ir até esse canto no alto do monte Tepeyac, e ali ele se depara com uma mulher lindíssima, que era Nossa Senhora, linda, majestosa, esplêndida, e eles começam a conversar, e é muito interessante porque os dois têm um tratamento muito carinhoso. Quando a gente lê o relato, a gente percebe que eles se tratam muito no diminutivo. Para a comunidade hispânica, tanto do México quanto dos países ali um pouco mais embaixo, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a gente percebe um uso muito recorrente do diminutivo, até hoje, como uma forma de carinho muito grande. Aqui no Brasil, o diminutivo ele costuma ser infantil, a gente usa com crianças, mas quando a gente pensa no uso de linguagem da parte hispânica da América, a gente percebe que o diminutivo ele é uma ferramenta de carinho, ele é uma forma de expressar carinho. E é o que acontece com o diálogo entre Juan Diego e Nossa Senhora. Tanto ele quanto ela se falam no diminutivo, por isso que Nossa Senhora cumprimenta Juan Diego pela primeira vez, chamando ele de Juanito, Juan Dieguito, que é uma forma de chamá-lo do diminutivo mesmo, de uma forma de carinho. Ela aparece para Juan Diego e eles têm esse primeiro diálogo e ela pede a ele que seja construído naquele lugar, naquele monte, uma igreja. Ela chama de casinha no primeiro momento, uma casinha sagrada, para que ela fosse venerada ali naquele lugar. E ela então encarrega o Juan de ir até o bispo da época, que é o Dom Juan de Zumárraga, para expor a ele a aparição e para que ele também saiba o que aconteceu. Então o Juan vai até o bispo, mas obviamente o bispo desconfia, ele não vai acreditar de primeira na aparição. Então ele nega a princípio, e aí o Juan volta para falar com Nossa Senhora, e é muito interessante porque aí na segunda aparição, que acontece no dia seguinte, Juan Diego ele pede para Nossa Senhora para que ela chame outra pessoa, porque ele não se considera capaz, porque não vão acreditar nele, porque ele é apenas um índio. E aí Nossa Senhora insiste e diz para ele que não, que precisa ser ele. Então vai essa segunda vez, de novo, o bispo pede esse sinal e Nossa Senhora promete que vai dar um sinal para o Juan Diego. Só que no meio desse caminho acontece um imprevisto, porque o tio do Juan Diego ficou doente, muito doente. Então o Juan Diego vai atrás de médico para ele, de sacerdote para confessá-lo, para dar os últimos sacramentos. E nesse meio tempo, o Juan Diego ele tem que passar pelo monte e ele resolve desviar do monte. Chega a ser até engraçado quando a gente lê a história, porque ele realmente olha para o monte e ele pensa:
nossa, se eu for até lá, eu vou me atrasar e não vou conseguir encontrar o sacerdote para o meu tio, então eu vou desviar de Nossa Senhora. Vou desviar de Nossa Senhora e vou direto procurar o sacerdote e depois eu vou falar com Nossa Senhora aqui. É muito bonita essa parte da aparição, porque Nossa Senhora vê o que está acontecendo, que o Juan Diego está desviando, então ela desce do monte, vai até ele. Muito bonito esse gesto dela descendo e indo até ele. E aí ela pede o que aconteceu e ele conta para ela que ele está com o tio doente, que ele precisa ir atrás do padre, enfim. E aí é esse momento muito belo em que Nossa Senhora diz para ele que então que ele fique tranquilo. E aí ela diz aquela frase tão famosa da aparição: não estou eu aqui que sou tua mãe. E ela promete então que o tio dele vai ser curado. E de fato, naquele mesmo momento, Nossa Senhora aparece para o tio dele, para o Juan Bernardino, e o cura. Ele fica completamente curado. E para o Juan Bernardino, ela também diz que ela é a Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe. Então ele diz para ela já o nome dela, faz essa revelação para o tio dele. Algo que ela ainda não tinha revelado para o Juan Diego e nem para o bispo. Então, depois disso, o Juan Diego ele confia que Nossa Senhora vai cuidar do tio dele e ele então obedece aquilo que ela pede. Ela diz para ele primeiro subir no monte para pegar umas rosas que estão ali. E é impressionante porque é um solo arenoso, é uma época do ano que tinha muita geada, então não tem como as flores nascerem e ficarem belas ali naquele momento. Mas ele sobe no monte e se depara com várias flores lindíssimas, colhe todas elas e coloca no manto dele, que a gente pode chamar também de tilma ou de ayate, que é um tipo de veste que os índios usavam na época, feita a partir de uma fibra de agave, que é uma espécie de cacto da região do México. Então é um tecido bem grosseiro, bem simples, de pouca durabilidade, mas era a roupa que todos os índios naquela época utilizavam e que era inclusive como se fosse parte deles, assim, eles sempre estavam com aquela roupa, com a tilma, né? E aí o Juan Diego coloca as flores dentro daquele manto, segura isso e leva até o bispo. E quando ele mostra para o bispo, é esse momento em que ele abre o manto, abre a tilma para mostrar para o bispo aquelas rosas que estão ali, as rosas caem no chão e o que aparece no manto dele, ali impresso, digamos assim, é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E naquele momento o bispo fica impressionado e se rende, então percebe que é verdade aquela aparição de Nossa Senhora, chora, se arrepende por não ter acreditado, se rende àquilo, acredita e manda que se construa então uma pequena igreja naquele local e a imagem de Nossa Senhora fica no oratório do bispo para que ele reze, para que ele fique naquele momento de oração com Nossa Senhora. E a partir disso, a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, ela se espalha por toda a localidade, né, ali no povoado, se torna cada vez mais popular e faz uma multidão de conversões. São milhares e milhares de conversões de índios que naquele momento vão ser impactados pela presença amorosa de Nossa Senhora de Guadalupe. E é uma aparição que vem e acontece no México num momento crucial, que é o momento da recém-descoberta. O México tinha recém-descoberto, a catequização estava recém começando e os índios ainda não entendiam muito bem o que era o catolicismo, o que era a fé, quem era Deus, quem era Nosso Senhor, quem era Nossa Senhora. Então a aparição de Nossa Senhora, ela tem esse fundo que é catequético, mas também é uma demonstração de amor verdadeiro, para que aqueles índios e os espanhóis que ali viviam também soubessem o quanto eles eram amados por Nossa Senhora e recebessem dela o seu filho, Nosso Senhor. Então essa imagem também foi um canal de muitas e muitas e muitas conversões ao catolicismo. E continua sendo até hoje. Quando nós vemos a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, nós percebemos o quanto Deus foi amoroso, o quanto Deus foi atento, o quanto demonstrou seu amor por meio de sua mãe, Nossa Senhora, quando ela aparece ali no México, mas é uma aparição que não é só para o México, mas que é para toda a América Latina, para toda a América do Norte, Central, do Sul, para todos nós, incluindo o Brasil. Então, quando nós vemos essa aparição, a gente pode se enxergar também como filhos amados. Assim como o Juan Diego escuta de Nossa Senhora, não estou eu aqui que sou tua mãe, ela repete para nós, nessa aparição, a mesma coisa, para mim e para você. Não estou eu aqui que sou tua mãe, não está sob o meu amparo. E é isso que ela nos diz hoje também nessa aparição. Espero que você tenha gostado de saber mais dessa história. Nos segue aqui no canal, deixa teu like no vídeo, teu comentário e nos vemos no próximo. Até lá!